Amigas, amigos, olá! Vamos continuar o nosso diálogo acerca dos problemas ambientais, mas no vídeo de hoje vamos trabalhar um aprofundamento a partir de um conceito, vamos trabalhar este aprofundamento a partir do necropoder, dentro da sua relação com o meio ambiente, portanto a ideia de necropolítica ambiental. Para tanto, nós precisamos dialogar com três autores importantes, Michel Foucault, Giorgio Agamben e o autor da ideia, do conceito de necropoder, de necropolítica, Achille Mbembe. Nesses autores nós vamos trabalhar primeiramente em Foucault com a ideia de microfísica do poder, poder disciplinar e biopoder. E vamos ver como este poder, este biopoder acaba se manifestando, principalmente nas periferias do sistema mundo, mas de modo geral, dentro do contexto neoliberal e inclusive em termos ambientais, como esse biopoder se manifesta como necropoder. Como um recurso de apoio, vamos utilizar o conceito de homo sacer, de Giorgio Agamben. Vamos então a esses conceitos, a esses autores. Primeiro em Michel Foucault, e muito importante, nós pensarmos que o poder não está dado a partir de uma leitura, como a leitura clássica de ciência política e filosofia política, a partir de um polo de poder. Então, polos de poder, um polo de poder e um objeto de poder, um sujeito de poder e um objeto de poder. O rei e o súdito, o soberano e os seus súditos. Em Michel Foucault, não é assim que nós pensamos. O poder está diluído, o poder está difuso na sociedade, através de instituições, através de hierarquias burocráticas, através de funções que são exercidas, é que nós pensamos essa ideia de poder, assim como nos dizem Pedro Silva e Magno Gomes, no seu artigo A Bionecropolítica das Injustiças Ambientais no Brasil. Eles destacam principalmente a questão do rompimento com o marxismo, dentro dessa lógica de poder. Porque sim, o marxismo pensa o poder a partir do Estado burguês, etc, etc. Em Foucault, então, não, a gente vai ter essa lógica mais diluída, mas insisto, não é apenas um rompimento com o marxismo, propriamente dito, mas um rompimento com esta lógica clássica de pensamento da política, pensando então o poder dessa forma mais diluída. E vejam, como ele está mais diluído, mais difuso, não há ambiente na sociedade, não há nicho na sociedade onde a pessoa está isenta deste exercício de poder. Se o rei não está vendo você naquela lógica tradicional de rei e súdito, então o poder do rei não está se manifestando sobre você. Em Michel Foucault, o poder é pensado de uma maneira mais complexa e de uma maneira mais abrangente, porque ele se manifesta na sociedade, portanto não tem nicho social no qual você não possa ser objeto desse poder. Poder que se manifesta no entendimento Foucaultiano em sociedades mais complexas no mundo ocidental, na formação do capitalismo, como poder disciplinar a partir do século 17, a partir do final do século 17. Este poder disciplinar é um poder sobre os corpos das pessoas, é um poder orientador do homem-corpo, orienta o corpo da pessoa. Este poder disciplinar, e acompanhando a ideia de microfísica do poder, acompanhando a ideia de que esse poder não se manifesta a partir de um polo de poder, está difuso na sociedade, pode ser visto, por exemplo, através do panóptico. Panóptico é uma infraestrutura pensada por Bentham, filósofo utilitarista, que possibilitava a vigilância, o controle em determinados ambientes, presídios, mas também escolas, hospitais, quartéis, uma área central, desde uma torre central, que dá acesso visível a todas as outras partes da infraestrutura. Todas as pessoas, então, podem estar sendo observadas naquele momento e, consequentemente, elas assumem um padrão de comportamento como é esperado para não sofrer sanções, para não sofrer penalizações. Será que aquela pessoa especificamente está sendo vista neste momento? Não necessariamente, mas ela assume um determinado padrão de comportamento porque ela pode estar sendo vista. Então nós temos uma disciplina sobre o corpo da pessoa presidiário, da pessoa estudante, da pessoa soldado no quartel, através desta infraestrutura chamada panóptico. Notem que a arquitetura, notem que as funções hierárquicas, as normas previstas,
Tudo isso se conjuga para este exercício de poder. Não apenas o panóptico, a linha de montagem desenvolvida, difundida por Ford a partir das primeiras décadas do século XX. Então, como fazer com que um trabalhador faça um determinado movimento repetitivo, exaustivo, durante 8 horas por dia, através da linha de montagem? Quem está coagindo o trabalhador não é o patrão, não é o gerente. Quem está coagindo o trabalhador é o trabalhador logo anterior à linha de montagem que legou a este a peça que precisa ser trabalhada. É o trabalhador logo posterior que está esperando a peça ser trabalhada para ele exercer a sua própria função. É a própria infraestrutura da linha de montagem que está exercendo controle sobre este trabalhador. É, portanto, uma manifestação de poder disciplinar. Mas Foucault identifica que no avançar de complexidade da sociedade capitalista, ao longo do século XVIII, este poder disciplinar avança para uma outra modalidade, que não nega o poder disciplinar, que acaba sendo complementar junto a este poder disciplinar. Trata-se do biopoder. Enquanto o poder disciplinar está relacionado com o corpo das pessoas, o biopoder está relacionado a massas de pessoas, orientação do homem em sociedade. Eu coloquei aqui para vocês a ideia de medicina e estatística. Então, síndrome respiratória aguda grave, quantidade de casos, quantidade de óbitos e assim por diante. Então, em termos sociais, há que se esperar um determinado objetivo de um conjunto de pessoas, que eles não venham a óbito por síndrome respiratória aguda grave. Eu preciso, então, dos dados de mortalidade, os dados de casos desse tipo de mal, desse tipo de doença nas pessoas, para criar as políticas públicas, políticas de medicina, de saúde pública, que possam evitar esse tipo de problema. Vejam, a educação também pode ser um exemplo de biopoder. Essa sociedade mais complexa precisa de quantidades de trabalhadores com qualificação. Como viabilizar esta qualificação? Através de educação regular, educação formal, dividida em etapas de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, formando, portanto, as quantidades de pessoas necessárias para as diferentes funções na sociedade. Então, enquanto o poder disciplinar se manifesta sobre os corpos das pessoas, o biopoder se manifesta sobre conjuntos de pessoas, sobre coletividades. Agora vejam, as duas manifestações de poder estão relacionadas a uma sociedade capitalista em evolução, exercendo controle sobre as pessoas para que esses corpos de pessoas, para que essas massas de pessoas sejam úteis. A utilidade se presta a um fim, úteis às necessidades da sociedade capitalista. E, portanto, nós temos a produção de corpos ou massas úteis em um poder de vida. Porque o capitalismo não pode utilizar trabalhadores mortos. O capitalismo não pode usar mercado consumidor de gentes mortas. Então, esse poder se manifesta sobre as pessoas que estão dadas, as pessoas que estão vivas. É um poder sobre a vida das pessoas. Mas, e se nós encontramos na sociedade pessoas que se tornam inúteis a essa finalidade ou, ao menos, descartáveis? Essas pessoas são encontradas principalmente na periferia do sistema mundo, mas não apenas na periferia. Elas também são encontradas nas regiões centrais, dentro de um contexto neoliberal. O que fazer com essas pessoas? O filósofo Achille Mbembe nos dá uma resposta. Trata-se das políticas de morte, necropolítica, tanatopolítica, eliminação dos corpos descartáveis e inúteis. Para nós entendermos a necropolítica de Achille Mbembe, eu sugeriria um diálogo entre Mbembe e Giorgio Agamben, a partir do seu conceito de homo sacer. Homo sacer é um dispositivo jurídico da Roma Antiga. Homo sacer, entretanto, se reporta à noção de vida nua, vida desprovida de direitos. Tem um inseto me irritando agora. E se eu conseguisse matar este inseto agora? Eu poderia ser penalizado com 30 anos de detenção. Não, porque ele é um inseto. Eu posso matar um inseto. Talvez os veganos que estejam me assistindo ficariam irritados com isto, mas seria uma mera irritação, porque não existe nenhuma penalização social por matar um inseto que esteja incomodando, tá certo? É a vida nua.
E se eu transformo as pessoas numa vida como a do inseto, tá certo? Então nós temos pessoas em vida meramente biológica, vida nua, desprovida de direitos. A gente pode entender esse dispositivo a partir das seguintes ideias. As pessoas que venham a ser imputadas como homo sacer são pessoas que são insacrificáveis, mas matáveis. Insacrificáveis porque elas estão numa condição de exclusão, dado o crime que elas cometeram. E dado esse crime, essa condição de exclusão é máxima, de modo que qualquer pessoa pode matar o homo sacer sem a ele ser imputado uma noção de crime, de, diríamos hoje, homicídio. Vejam que é uma condição peculiar, porque o homo sacer está plenamente desprovido de direitos na medida em que ele está com sua vida exposta a cada tempo. E normalmente nós entendemos essa extrema exposição como sendo uma exclusão da pessoa. E se a pessoa estiver incluída, então ela passa a ser protegida. Então os excluídos estão em risco. A inclusão gera proteção. No caso do homo sacer, não. Ele está incluído. Ele está totalmente previsto dentro das normas legais. Ele está sendo previsto para o quê? Ele está sendo previsto para a sua exclusão, ele está sendo previsto para a sua eliminação, tá certo? Então não é uma situação de exclusão que é corrigida com a inclusão. Trata-se de uma situação de inclusão para a sua eliminação. Isto lá na Roma Antiga, mas nós poderíamos pensar esse conceito, esse dispositivo jurídico transformado em conceito, no tempo presente, nos séculos 20 e 21. Por exemplo, judeus em campos de concentração. Campos de concentração da Alemanha nazista. Então o judeu está lá porque ele está excluído? Não. O direito nazista coloca esses judeus exatamente onde o direito nazista gostaria que eles estivessem. Eles estão lá para o quê? Para serem mortos. Vejam, a ideia de morte não precisa ser proposital consciente. Ela pode ser um desdobramento de um fato. E por isso nós podemos considerar que no tempo presente no Brasil, os presos em presídios brasileiros se caracterizam como uma manifestação de homo sacer, na medida em que as suas vidas estão sob risco. Claro, no presídio você não tem liberdade para matar o outro preso. Isso seria considerado crime, mas pense na praticidade do ato. O líder do PCC, do Comando Vermelho, da organização criminosa, manda um preso recém-chegado matar outro preso inimigo. Quem mandou matar foi o líder da facção criminosa. A ele vai ser imputado algum tipo de penalização? Não. E o outro preso foi morto, de modo que as suas vidas estão plenamente expostas neste contexto. Em qual contexto? No contexto do campo. Campo é a área de exceção. Campo é a área onde o homo sacer estaria dado nesse tempo presente. É o presídio brasileiro, é o campo de concentração da Alemanha nazista. Isso permite a gente entender mais facilmente essa ideia de necropoder. É uma política que é orientada para a morte. Mas para a morte de quem? Lá na Roma Antiga, alguém era imputado como agora penalizado como homo sacer. Não é uma imputação de pena no tempo presente, tá certo? Trata-se daquilo que a Achille Mbembe chamaria de formação do inimigo. O inimigo é aquele que vai ser desumanizado. E dada a sua desumanização, ele vai ser morto ou ele pode ser morto. Desumanização, novamente o inseto. O inseto não é ser humano. Então você pode matar o inseto e não haverá uma penalização sobre você. E a pessoa que se transformou, que foi transformada em inseto, foi transformada social e historicamente. Quem são essas pessoas? Por exemplo, novamente os judeus na Alemanha nazista. Eles estão em plena desumanização. E daí a ideia de eles serem transformados em inimigos. Notem a ideia artificial de transformação. O judeu é de fato inimigo do alemão nos anos 1930 na Alemanha? Vamos pensar, o judeu tem aproximadamente 3 metros de altura, tem caninos bastante pronunciados e tem uma índole de morte aos alemães. Não é assim que acontece. Então é uma pessoa como qualquer outra. Ele não está gerando nenhum ônus objetivo para nenhum alemão especificamente. É criada esta pessoa como inimiga, é criada a noção de inimigo, não apenas para o judeu nos anos 1930. E os palestinos que estão hoje na faixa de Gaza?
estão na mesma situação nos ataques israelenses. Eles são pessoas matáveis. Vejam, se o exército de Israel, se as forças de defesa de Israel estão perseguindo especificamente determinadas lideranças do Hamas, estão matando indiscriminadamente, né, dezenas de milhares de pessoas palestinas, pessoas comuns, pessoas que são então matáveis em um campo de extermínio chamado Faixa de Gaza. É mais uma manifestação de necropolítica, de necropoder. Mas nós podemos puxar isto para a questão ambiental. Nós podemos puxar para a questão ambiental como Silva e Gomes fizeram no seu texto Bionecropolítica, porque existe hoje uma crescente condição de vulnerabilidade das pessoas em geral, em termos de desastres ambientais, problemas de furacões, tufões, secas, alagamentos, né, e assim sucessivamente, dadas as mudanças climáticas. Mas quem é mais afetado por estes problemas? Então, os autores colocam aqui nessa passagem que eu destaquei em amarelo, pode-se dizer que os riscos socioambientais são distribuídos, tal qual a riqueza, a depender das classes e posicionamento social dos indivíduos, posicionamentos sociais dos indivíduos. Claro que as populações mais pobres ou em outros padrões de exclusão ficam mais expostas, são mais vulneráveis. Eu coloquei como exemplo o desastre de Brumadinho, e daí diz a matéria: envoltos em lama, moradores convivem com odor e trauma. Quais bairros a lama de Brumadinho soterrou? Foi um condomínio residencial de alto padrão? Foi um condomínio empresarial com investidores de milhões, centenas de milhões de dólares? Não, foi a população pobre que foi objeto disto, suscitando a ideia de injustiça ambiental, de injustiça racial, manifestações de necropolítica, de necropoder dentro da questão ambiental. Para ilustrar, vamos trazer estas noções para o ambiente das cidades. Eu consegui encontrar do Instituto Polis, está marcado aí o site de onde eu tirei essas informações, o problema de áreas de risco, primeiro na cidade de São Paulo. Agora, notem a primeira informação. No município de São Paulo, nós temos população negra de 37%, tá? No município de São Paulo. Só que nas áreas de risco, portanto, áreas de encosta, áreas sujeitas a alagamentos, inundações, né, e assim por diante, nessas áreas de risco são 55%. Então, vai haver um deslizamento e essas pessoas vão morrer. Essas pessoas são, portanto, pessoas que a sociedade está considerando como matáveis. Mas quem são matáveis na cidade de São Paulo? Principalmente pretos são matáveis na cidade de São Paulo. Nós temos também um recorte de renda que traduz a injustiça ambiental. Vejam que a média de renda na cidade de São Paulo, tudo isso para o ano de 2019, de R$ 3.500, mas nas áreas de risco de R$ 1.600, bem menos, portanto, do que a média de São Paulo. Portanto, quem é matável nestas áreas de risco? População preta, população pobre. E ainda nós podemos colocar um recorte de gênero junto à injustiça social. Mulheres que são responsáveis sozinhas pelo domicílio, pela família. Agora, e se essa mulher tem uma renda reduzida? Então ela está numa condição de exclusão pela pobreza, ela está numa condição de exclusão em uma sociedade machista patriarcal. Então o risco, a vulnerabilidade sobre essa família é muito maior. Agora, são principalmente essas mulheres em 12,6% que se encontram nas áreas de risco. Então nós temos pessoas matáveis. Quem são essas pessoas matáveis? São pobres pretos, são pobres mulheres que são matáveis. Será que isso acontece só na cidade de São Paulo? Não. Em Belém também. 64% da população de Belém é de pretos ou negros e nós encontramos nas áreas de risco 75%. A média de renda em Belém, R$ 2.500 e nas áreas de risco, R$ 1.700. Mulheres que são de renda até um salário mínimo e meio e são responsáveis pelo domicílio. Nós temos 21% em áreas de risco. A mesma coisa também acontece em Recife, olha só, a média de população preta em Recife, 55%. Em áreas de risco de inundação, sobe para 59% de população preta, enquanto nas áreas de deslizamento, 68%. Média da renda, R$ 2.700 em Recife em 2019, enquanto nas áreas de inundação cai para R$ 2.100, nas áreas de deslizamento, R$ 1.100. E, de novo, mulheres
responsáveis pelo domicílio com renda reduzida, principalmente em áreas de deslizamento e inundação, mais ainda em áreas de deslizamento. Então nós temos as manifestações dessa necropolítica, né? A identificação das pessoas que são matáveis dentro da cidade. Mulheres pobres, pretos pobres, acabam empurrados para estas áreas onde haverá problemas de desastres ditos naturais e morte, óbito dessas pessoas. Mas a necropolítica também pode ser entendida a partir das terras indígenas, como, por exemplo, nas áreas de garimpos ilegais. Eu coloquei aqui para vocês o mapa que mostra garimpos ilegais registrados na região amazônica do Brasil, na região amazônica. Essa área de concentração ao norte é a terra indígena Yanomami. Agora, quem está nestas áreas de garimpos ilegais são pessoas que são matáveis. E matáveis por quê? Vamos começar por aquele que aparentemente é o algoz, né, mas que também é vítima, que é o garimpeiro. Então o garimpeiro também é matável, a sua vida está em risco constantemente, ele tem uma alimentação precária, ele está exposto a animais perigosos, né, a animais predadores, uma onça, ele está exposto a animais que veiculam doenças, insetos, então a sua vida está em risco, e ainda mais pela manutenção, pelo uso de mercúrio, que vai gerar contaminação, que vai gerar degradação do sistema nervoso e, eventualmente, morte desses garimpeiros. Obviamente, não apenas os garimpeiros, as populações indígenas estão expostas ao risco físico de contato com os garimpeiros em confronto com os garimpeiros melhor armados, melhor equipados. Essas pessoas perderam área agrícola, perderam área de caça devido à ocupação destas áreas pelo garimpo ilegal e, dado o barulho, o equipamento das máquinas, a movimentação de pessoas, os animais se afugentam dessas regiões. E mesmo a pesca da contaminação por mercúrio, que gera contaminação dos peixes, contaminação dos indígenas. Então, os indígenas nessas áreas, os garimpeiros nessas áreas, são pessoas matáveis, homo sacer, dentro de uma política de morte. Essa política de morte se acentuou explicitamente entre 2019 e 2022 em governo Bolsonaro. Vejam, governo Bolsonaro, eu me recuso a escrever com letra maiúscula, não é? Ele não merece letra maiúscula. Que gerou esvaziamento do Instituto do ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, dos Povos Originários, e o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Esvaziamento como? Cortes orçamentários, nomeação para cargos de liderança de caráter político. No ICMBio e no IBAMA houve redução das ações de fiscalização sem apoio da PM e do Exército. Agora vejam, você é um fiscal do ICMBio, do IBAMA, você vai fiscalizar uma área de corte ilegal de madeira. As pessoas lá são criminosas, estão armadas. Então você vai chegar lá e vai dizer, vou dar uma multa para vocês. Vai levar um tiro. Então essas operações precisam estar acompanhadas da Polícia Militar ou do Exército. Se não há o acompanhamento, então o fiscal não vai fazer a fiscalização, porque senão ele vai morrer. Né? E não fazendo a fiscalização, isto se desenrola mais facilmente. Proibição da queima dos equipamentos, era uma norma até 2018. Então o fiscal prende o equipamento ilegal lá na floresta, ele queima imediatamente este equipamento, porque é muito difícil remover esse equipamento, uma retroescavadeira pesada no meio da floresta. Então, para ela não ser utilizada novamente, ela era queimada. Isto foi proibido em desgoverno Bolsonaro. E a FUNAI, redução de pessoal sem novas contratações. Então, vejam, todas essas políticas facilitaram enormemente o desenvolvimento do corte de madeira ilegal, facilitaram enormemente os garimpos ilegais, no nosso slide anterior. Políticas que favorecem garimpo ilegal e que geram a morte, principalmente das populações indígenas. Vocês podem, entretanto, me objetar dizendo que hoje também existem problemas de garimpo ilegal lá na região amazônica, corte ilegal de madeira, agora as queimadas, e assim sucessivamente. E não é mais governo Bolsonaro, é governo Lula. Gente, não existe mais uma iniciativa explícita de avanço do garimpo e do corte ilegal de madeira na região. Muito pelo contrário, existe um esforço de se fazer o contrário. Mas qual o contexto no qual está dado o governo Lula, se não o contexto neoliberal? E daí a gente tem, por exemplo, a pressão do setor financeiro, a pressão da imprensa corporativa pelo corte de gastos e investimentos do governo. Então, como é possível o IBAMA fazer fiscalização sem dinheiro para pagar o fiscal, sem dinheiro para pagar o combustível, para levar o fiscal de aeronave até o local de averiguação? Então é necessário dinheiro para tanto.
Quando o neoliberalismo exige esses cortes, o neoliberalismo não exige, não é? Então trata-se da Faria Lima, trata-se da Globo News, trata-se do Estadão, meios de imprensa corporativos, e, portanto, nós temos a manutenção prática dessas políticas de morte dentro de um governo que não pleiteia fazer isto, mas está submetido à necropolítica neoliberal. Nós podemos ver essa necropolítica agora na interação campo-cidade, não apenas no campo, e, por exemplo, onde nós temos problemas nas terras indígenas, nas terras quilombolas, né? Não apenas nessas regiões, né? Não apenas nas áreas de risco que a gente tinha visto anteriormente, mas na interação dessas duas regiões. Porque nós temos as queimadas no Brasil atual, as queimadas de área de pastagem para renovação de pastagem, e principalmente as queimadas de área de floresta para a criação de passivo ambiental que justifica a grilagem de terras, que dá margem para a grilagem de terras. Tudo isto modificou a circulação de ar, ou melhor, a circulação é a mesma, mas ao invés de serem rios voadores que trazem umidade da Amazônia para o centro-sul do Brasil, são os rios de fumaça, trazem a fumaça das áreas de queimadas para o centro-sul do Brasil. E essas fumaças causam, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, graves problemas, obviamente, respiratórios, problemas que se desenrolam em problemas circulatórios e também casos de câncer. Então nós temos pessoas que morrem por causa desta fumaça em diferentes partes do Brasil, inclusive nas cidades. Isto está registrado objetivamente. Aqui nós temos internações hospitalares por doenças respiratórias no bioma amazônico para o ano de 2019, para o bioma amazônico, mas isso está se reproduzindo hoje em escala nacional, tá certo? Vejam que a partir de agosto, de setembro, de outubro, a gente passa a ter muito maior quantidade de internações, que é o período seco nessas regiões de cerrado, de floresta amazônica, onde essas queimadas ocorrem mais facilmente, essas queimadas são feitas mais facilmente, porque são queimadas criminosas. Então a gente pode ver as pessoas morrendo na cidade, sendo internadas e morrendo na cidade por causa dessa fumaça. Agora, quem morre? Eu não morro, porque eu tenho 52 anos de idade, mas é a pessoa mais idosa. Opa, então nós temos uma faixa de gentes que se tornam matáveis. Mas é qualquer pessoa idosa que está nessa condição de matável. Nós temos um idoso que está na sua casa, toda fechada, com ar-condicionado, com filtro. Então ela não está muito exposta à fumaça. Mas nós temos um idoso que está na periferia, né, numa casa sem vedação e exposta à fumaça, com uma alimentação precária. Opa, é este idoso que acaba sendo matável dentro deste contexto. Nós podemos ainda ver um último exemplo dessa necropolítica ambiental, nas relações internacionais. Nós temos o norte global sendo o maior produtor consumidor de produtos industrializados. Mas dentro da lógica de obsolescência programada, esses produtos devem ser adquiridos e descartados o mais rapidamente possível, gerando uma enorme quantidade de lixo eletrônico. Não apenas lixo eletrônico, lixo em geral, em uma sociedade do descarte de equipamentos. Mas onde processar, onde armazenar esse lixo? Pode ser muito caro fazer esse armazenamento, pode ser muito caro e perigoso fazer a reciclagem destes equipamentos eletrônicos. Então, nada melhor para o norte global do que vender ou comprar áreas do sul global de depósito desse lixo, como nós encontramos, por exemplo, no Quênia, onde nós temos catadores de plásticos e outros recicláveis. Recentemente, a USP, a Unicamp e a Universidade de Berlim conseguiram identificar microplástico no cérebro de cadáveres que foram dissecados. Então nós temos a contaminação ambiental e o problema de saúde pública ligado a esses plásticos que estão dados onde? Ele é produzido lá no norte global e ele vai lá para o Quênia, onde as pessoas ficam expostas e ficam doentes e morrem. E não apenas o microplástico, plástico em geral, mas também o lixo eletrônico. Lixo eletrônico, e daí eu coloquei o exemplo do lixão em Gana, ambos países africanos. Notem que isso é um problema grave. A China recentemente, a partir de 2018, 2021, proibiu o deslocamento desse material para a China, deslocamento desse material, sendo que a China era um país do mundo destino desses ditos recicláveis, mas a China proibiu. Existe o protocolo
o protocolo da Basileia, a Convenção da Basileia, que regula esse trânsito de material. Mas apesar da Convenção da Basileia, esse material continua sendo veiculado aos países pobres de forma lícita ou ilícita, gerando, portanto, os problemas ambientais e morte de pessoas nestes países pobres. Era isso para hoje. Tentamos então identificar a partir desses três filósofos, Foucault, Agamben e Mbembe, né, alguns conceitos importantes que acabam se manifestando na necropolítica ambiental, que permite nós entendermos mais facilmente as ditas injustiças ambientais e o racismo ambiental. É um tema complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.